Fala galera, bem-vindo ao nosso segundo vídeo de JavaScript. Hoje vamos começar a colocar a mão na massa e nós vamos desenvolver aquela nossa aplicação de estudo, o nosso estudo de caso, né? Aquela aplicação de controle de consumo em restaurantes e bares, ok? Então, só para a gente relembrar, essa é a interface da nossa aplicação, a interface final. Tá ok? Já está com o HTML e o CSS configurado. E esses arquivos eles estão disponíveis para vocês fazerem download, tá? Então, ou seja, relembrando que o foco da nossa trilha é JavaScript, então a gente vai direto para o JavaScript. O conhecimento de HTML e CSS você já tem, então você tem aqui esses arquivos que já estão disponíveis para você fazer o download e a partir daí você conseguir acompanhar os nossos estudos a partir da codificação do JavaScript. Vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Eu criei um projeto chamado Consumo, que é um diretório, é uma pasta, justamente a pasta que você vai fazer o download, né, no link que vai estar disponível para você no conteúdo. Dentro dessa pasta, então, a gente vai abri-la com o VS Code, que é o nosso editor oficial, tá? Então, o VS Code aberto, a gente vai em File, Open Folder. Vamos lá na área de trabalho, onde eu salvei, mas você tem que buscar onde você vai salvar esse arquivo, tá? Depois que você fazer o download. Então, eu fiz o download e salvei na área de trabalho. É a pasta Consumo, onde eu clico uma vez sobre ela e mando selecionar a pasta. E aqui está a estrutura do nosso projeto, que até o momento ela é composta por um arquivo HTML, que é a codificação da linguagem de marcação do conteúdo. Veja que o conteúdo está todo estático, né? Então, o objetivo nosso é fazer com que esse conteúdo fique dinâmico, de acordo com que a gente vai introduzindo código JavaScript. E uma pasta, um diretório, uma subpasta desse nosso projeto chamado CSS, que é onde está armazenado o arquivo com a configuração bem básica CSS, porque como eu comentei com vocês, o foco é JavaScript, ok? Para que essa nossa interface assuma essa aparência que a gente está estudando nesse ponto aqui. Aqui, mais um ponto de observação. A gente está linkando, então, o index.html com o arquivo CSS através da tag link, né? Que a gente está fazendo um link com o arquivo style.css, que está contido, ele está armazenado, ele está salvo dentro da pasta, da subpasta do projeto CSS. E o primeiro tópico, né, a primeira questão importante de JavaScript que a gente vai abordar é o estudo de variáveis. Como eu utilizo variáveis? Para que servem as variáveis? O que são? Para que eu utilizo? E qual é a finalidade? Mas antes da gente começar a falar de variáveis, vou começar a falar sobre como eu trabalho o JavaScript no meu código HTML. Né? Da mesma forma que o CSS ele é linkado, a gente faz um link dele com o JavaScript, com o HTML, então a gente tem que fazer o mesmo com o JavaScript. Nós vamos trabalhar com o JavaScript e existem duas formas da gente trabalhar o JavaScript com o nosso HTML, tá? Bom, uma das formas é trabalhando com o JavaScript interno, é onde eu coloco toda a minha codificação, meus algoritmos JavaScript, junto com as tags HTML, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vim aqui no cabeçalho, onde eu estou aqui na tag head, né? No final dela, eu vou abrir a tag script e já vou fechar a tag script, tá? Veja que o VS Code já completa para a gente, né, esse fechamento. Um dos grandes problemas que tinham com os devs é que eles esqueciam de fechar as tags, então esse problema o VS Code resolveu. Então, dentro dessa tag script, eu posso colocar o nosso código. Por exemplo, uma função que é muito utilizada em JavaScript, que é disparar um alerta na tela, é chamada de alert. E qual mensagem que eu quero que coloque na tela? Oi. Pessoal, não se preocupe com a sintaxe, né? A forma de escrever do JavaScript. Agora a gente só está pensando em como que a gente vai linkar esse código que a gente escreveu em JavaScript com HTML. Depois, os detalhes da linguagem JavaScript nós ainda vamos ver ainda hoje nesse vídeo e nos demais. Quando eu executar esse arquivo index.html, já vai aparecer um alerta para mim com a mensagem Oi.
ok? Pessoal, lembrando que toda alteração que você faz, você tem que salvar. Então você pode vir aqui em File, Save, ou segurar a tecla Ctrl e apertar o S, Ctrl S, também você salva o arquivo, para que faça efeito tudo aquilo que você modificou, tá? Bom, feito isso, vamos executar esse nosso index.html, ok? Então vamos vir aqui na pasta onde eu estou trabalhando, que é a consumo, vou abri-la, e aqui está o nosso arquivo, é só dar 2 cliques, né? Coisa que você já está até acostumado. Quando ele apresenta a página, veja que ele já exibiu um alerta com a mensagem Oi, que a gente acabou de programar. Então eu só dou um OK e a página vai apresentar normalmente. Essa a gente entendeu que uma das formas da gente trabalhar com JavaScript é programando o código JavaScript dentro do nosso arquivo HTML. Esse formato é chamado de programação interna. Porém, ela não é o mais usual. Profissionalmente, nós utilizamos programação JavaScript separado da lógica e da linguagem HTML. Assim como a gente faz com o CSS. A gente não tem um arquivo CSS separado, né, com toda a formatação do layout em um outro arquivo, em uma outra pasta. Da mesma forma a gente vai fazer com o JavaScript, tá? Que é a forma que a gente utiliza para trabalhar o JavaScript de forma externa, ou seja, em um arquivo separado do arquivo index.html. Dessa forma, a gente garante que a gente possa reaproveitar esse código em outras páginas e também a gente deixa o código HTML limpo e separa o que é HTML, o que é estilização e o que é lógica do negócio. Ok? Então, eu vou apagar essa programação que a gente fez, vou voltar o arquivo ao estado original, vou apertar o Ctrl S para salvar. E agora eu vou criar uma pasta para a gente começar a armazenar o nosso script que a gente programar com a linguagem JavaScript, tá? Então, primeiro eu seleciono a pasta consumo, que é a pasta principal do nosso projeto, clicando sobre ela, tá? Então, quando eu faço isso, ela está selecionada, tá vendo? E aí, por aqui, eu vou criar uma nova pasta, clicando sobre a opção New Folder, ok? Se você passar o mouse sobre os ícones, ele fala para você qual é a ação que ele executa. Então, eu vou clicar aqui, vou criar uma nova pasta, um New Folder. Essa pasta vai chamar JS, que é uma abreviação de JavaScript. E dentro dessa pasta, nós vamos criar todos os nossos arquivos JavaScript, ou um arquivo JavaScript, vai depender muito da necessidade. Nessa nossa aplicação de estudo, a gente vai criar um arquivo só. Mas existem aplicações que criam vários arquivos, dependendo do objetivo, do tamanho dessa aplicação, tá certo? Bom, depois então que eu criei essa pasta, eu clico sobre ela, né, deixando ela selecionada, e aí sim eu vou clicar sobre o botão New File, e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado script.js. O nome do arquivo, pessoal, é indiferente. Você pode chamar ele de logica.js, você pode chamar ele de script.js, main.js. O nome fica a seu critério. Mas o importante é que você saiba que no final você tem que pôr .js, ok? Para que as coisas funcionem direitinho. Feito isso, criamos então o nosso arquivo. Veja que o VS Code já coloca um ícone diferente ao lado direito do arquivo, indicando que ele é um código JavaScript. Então, é outro ponto que o VS Code nos ajuda. Criando o nosso arquivo, eu vou repetir o mesmo código que eu tinha repetido anteriormente, da forma de programação interna. Então, eu vou colocar aqui um alert, abre aspas, a mensagem Oi, e fecho com o ponto e vírgula. Vou salvar o arquivo, Ctrl S. Então, o nosso script começou a ser feito. Porém, ele está fora do HTML. Então, como que eu faço para o HTML entender que é esse arquivo JavaScript que ele vai utilizar? Então, eu vou fazer a linkagem, né, desse meu arquivo no HTML. Para fazer o link, eu vou utilizar a mesma tag script que nós utilizamos antes. Só que a diferença é que eu não vou colocar o código aqui dentro. Eu vou utilizar essa tag para indicar aonde é que está o arquivo que a gente está programando os nossos códigos JavaScript. Dentro aqui da tag script eu vou usar o atributo src,
de source, tá? Recurso, igual, abre aspas, e aí eu tenho que colocar o caminho e o nome do arquivo. Veja que o VS Code já abre para você de uma forma de árvore, que você pode ver quais são as opções que você pode usar aqui dentro, então ele já te auxilia. Lembrando, o nosso arquivo ele está salvo dentro da pasta JS, então eu vou selecionar a pasta JS, e aí sim eu puxo o nome do arquivo JavaScript, tá? Que é o script.js. Feito isso, agora eu fiz o link, né, do meu HTML com o meu arquivo JavaScript, onde contém toda a lógica que a gente vai implementar dessa aplicação, ok? Vou apertar segurar a tecla Ctrl S para salvar. Vou atualizar a página que já está aberta e veja que ele funciona da mesma forma que estava funcionando antes. Agora, vamos falar, né, vamos colocar a mão na massa, mas vamos começar a falar um pouquinho sobre variáveis, né? Por quê, pessoal? Tudo que a pessoa digitar nesses campos, então o nome do produto que eu estou consumindo, né? Então, Coca-Cola. Né? Qual é a quantidade que eu estou consumindo? Essas informações, armazená-las em algum lugar para que eu possa processar, trabalhar com essa informação de alguma forma, né? Então, o que a gente quer fazer com a nossa aplicação? Toda vez que eu digitar o produto, a quantidade e o valor e clicar no botão de mais, eu quero que ele vá parar na lista logo aqui embaixo dos produtos consumidos até o momento. Então, ou seja, existe uma série de processamentos que a gente vai fazer, né, para que isso aconteça. E para isso a gente precisa armazenar essa informação em algum lugar para que a gente possa trabalhar com ela. E a gente armazena essas informações em espaços reservados que a gente chama de variáveis, ok? Então, o que seria uma variável? Vou vir aqui de novo no nosso arquivo script.js, vou apagar esse alert, né? Vou deixar o arquivo em branco, e aí eu vou começar a trabalhar com variáveis, tá? Então, variáveis, imagine que ele é uma caixinha onde você coloca informações, coloca dados que você vai utilizar no processamento. Então, quais são os dados que a gente vai precisar armazenar aqui por enquanto? É o produto que você consumiu, a quantidade que foi consumida e o valor desse produto, para que ele seja armazenado aqui nessa lista. Então, a gente tem que armazenar 3 informações para que a gente possa fazer processamentos, trabalhos com essas informações. Então, para isso a gente usa uma variável, tá? Então, como que eu crio uma variável? Como que eu declaro uma variável? Bom, variável eu posso falar o nome, vou dar um nome para ela. Então, por exemplo, o nome geralmente ele é um nome intuitivo. Se eu quero guardar o conteúdo, a palavra Coca-Cola, que é o nosso produto, então eu vou criar uma variável que tem a ver com aquela informação que eu vou armazenar. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada produto. Produto é o nome de uma variável. E o que eu vou guardar aqui dentro dela? Eu vou guardar o textinho Coca-Cola que eu digitar lá na página, tá certo? Mas antes da gente pegar esse textinho que está lá no nosso HTML, na nossa página, e armazenar dentro dessa variável, vamos entender um pouquinho mais sobre como que funciona essa forma de armazenamento. A partir do momento que eu criei o nome da variável, eu quero guardar um valor dentro dela. A gente chama essa ação de guardar um valor dentro da variável de atribuição, ou seja, eu atribuo um valor para essa variável. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui de forma estática para que você entenda um pouco mais. Então, produto, ele vai guardar, então eu uso o sinal de igual, e aqui, como é um texto, eu vou colocar entre aspas, Coca-Cola, tá certo? Então, vamos lá. Nome da variável, valor que eu vou armazenar dentro dessa variável, Coca-Cola, tá certo? O sinal de igual, né, ele não está comparando a palavra produto com o texto Coca-Cola. Ele está falando o seguinte, olha, guarda esse texto Coca-Cola dentro da variável produto, ou seja, esse sinal de igual não é sinal de igualdade e sim de atribuição. Ele está atribuindo a palavra Coca-Cola para a variável produto. Ele está guardando
a palavra Coca-Cola dentro da caixinha que a gente criou aqui da nossa variável produto, ok? E no final eu coloco ponto e vírgula. Pessoal, importantíssimo, JavaScript, toda linha de código que você desenvolve, ao final dela você fecha com ponto e vírgula, tá? Pode acontecer erros inesperados se você não colocar esse ponto e vírgula, ok? Então, eu criei uma variável. Essa palavra produto, ela armazena esse texto Coca-Cola. Vamos ver como é que isso funciona? Existe aqui uma função que é chamada de console. O console, ele exibe dados em segundo plano, ou seja, as pessoas, os usuários que estão utilizando o site, ele não enxerga os textos que a gente quer exibir utilizando o console, tá? Então, console.log é uma função. Eu quero que exiba o conteúdo que está salvo dentro da palavra produto. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses a palavra produto, que é a nossa variável, ponto e vírgula, ok? Vou salvar, segurando a tecla Ctrl e apertando o S. Vou vir aqui no navegador e vou atualizar. Veja que nenhuma mensagem foi apresentada na tela. Por quê? Porque o console, ele joga esse texto, ele vai exibir a palavra Coca-Cola, que está armazenado dentro da variável produto, em um outro local, onde o usuário não vê. Então, isso daqui é um controle nosso, dev, né? Então, todos os desenvolvedores testam dessa forma aqui. Então, como que eu acesso esse local? Eu venho aqui, ó, no Chrome ou no Firefox, né, que é um dos navegadores também que pode ser utilizado. Venho nesse menu, vou aqui em Mais Ferramentas, acesso a opção Ferramentas do Desenvolvedor, ele abre para mim aqui, e aí tem aqui, ó, a guia console, tá? Então, tudo que aparece no console, né, que eu mando lá no console.log, que eu utilizo aquele comando, ele cai aqui, ó, ok? Então, veja, olha, a palavra, né, o texto Coca-Cola foi exibida aqui para mim no console. Se eu atualizar a página, ele limpa e mostra de novo o texto, tá? Então, esse texto é o conteúdo que está armazenado dentro dessa variável. Então, veja que no JavaScript eu coloquei o console.log para exibir e coloquei dentro da abertura dos parênteses a palavra produto. Mas veja que a palavra produto é uma variável, então não é produto que é exibido no console, e sim o valor que está guardado, que está armazenado dentro dessa variável, que é Coca-Cola. Geralmente, pessoal, a gente sempre declara uma variável utilizando algum tipo de modificador, tá? Algumas palavras reservadas que eu vou falar mais à frente ainda com vocês. Nesse caso, a mais simples é a diretiva, né, var, ou seja, eu estou dizendo nesse momento que eu estou criando uma variável, né, com a palavra var, e aí aqui continua a mesma coisa, estou atribuindo o valor Coca-Cola. Se eu salvar esse código, Ctrl S, e atualizar aqui, nada mudou. Internamente, eu estou só começando a organizar melhor o meu código, dizendo o seguinte, olha, a palavra produto é uma variável, então eu estou utilizando essa palavrinha reservada var, tá? Veja que ela até fica numa cor diferente do nome da variável, porque isso daqui faz parte da linguagem JavaScript, ok? E aí, então, aqui, o que eu fiz? Eu declarei uma variável e já inicializei ao mesmo tempo. Eu posso, por exemplo, declarar variáveis, por exemplo, var, quantidade, ponto e vírgula. Nesse momento, então, eu declarei uma variável, só que eu não inicializei um valor para ela, tá? Então, eu posso declarar e em algum outro momento do código, eu inicializo, eu atribuo valores a essa variável que eu criei. Tá? Então, são duas formas que eu posso trabalhar. Eu posso declarar e depois eu posso armazenar os valores, atribuir valores ou inicializar o valor dessa variável que vai ser guardado nela, né? Ou eu posso declarar e, ao mesmo tempo, já atribuir e inicializar o valor dessa variável. Ok? Sempre utilizando aqui a palavra reservada var. Tá certo? Pessoal, algumas regrinhas quando a gente vai criar variáveis, tá? Nomes de variáveis. Então, por exemplo, eu não posso criar nome de variáveis que comece com um espaço.
também ele não vai reconhecer, ele vai reconhecer aqui o nome da variável, mas esse espacinho aqui ele ignora. Então, nomes de variáveis não pode ter espaço no início, tá? Eu posso começar, então, o nome de uma variável, o início, a primeira letra, ela pode ser uma letra, né? Por exemplo, P de produto. Ele pode ser um sinal de underline, que é aquele tracinho mais embaixo, ou ele pode ser um sinal de dólar, cifrão, ok? Fora esses três, né, pode ser qualquer letra, pode ser o dólar e pode ser o underline. Fora isso, a gente não pode colocar no início do nome da variável. Mas, depois que você começou a criar a primeira letra do nome da variável, dali para frente você pode colocar o que você quiser. Pode colocar números, né? Então, P96, né? Pode colocar um underline, pode colocar dólar, que não tem problema. É a primeira letra que dá problema, tá certo? Então, a gente sempre tem que criar as variáveis com essas regrinhas. Não existe variáveis com espaço no nome delas. Por exemplo, se eu quisesse criar uma variável chamada nome, que vai armazenar a informação nome e sobrenome, eu não poderia vir aqui criar uma variável com o nome, espaço, sobrenome. Esse espaço, veja que até o VS Code já acusou que tem erro. Esse espaço causa problemas, tá? Então, eu vou olhar lá o VS Code falando para você que tem um erro. Se por acaso você precisar criar uma variável aonde tenha que ter um espaçozinho no meio para que a gente possa entender melhor o que essa variável faz, por exemplo, eu estou dizendo que essa variável ela vai armazenar o nome e o sobrenome. Então, eu posso colocar aqui um underline no local, né? Em vez de utilizar um espaço, eu coloco um underline e aí ele fica com uma variável que fica fácil de ler e que não tem espaços no meio, tá certo? Então, essas são algumas regrinhas. Não posso começar com um número, não posso ter espaço entre o nome da variável, né, se for uma variável com um nome composto, não posso utilizar cedilha, não posso utilizar acento, tá? Que são caracteres especiais aí. E um outro ponto muito importante é que nomes de variáveis em JavaScript, ela é case sensitive. O que é isso, case sensitive? Quer dizer que ele diferencia o nome com a letra maiúscula e letra minúscula. Por exemplo, eu criei aqui uma variável chamada produto inteiramente minúscula, tá? Eu vou criar a mesma variável chamada produto, só que com P maiúsculo. Essa variável produto é diferente dessa variável produto. Por quê? Porque essa variável, a primeira letra está em maiúscula, e a outra, as letras estão todas em minúscula. Então, isso é chamado de case sensitive. E aí o JavaScript faz diferença. Então, se eu mandar exibir aqui no console a variável produto com a primeira letra maiúscula, o conteúdo vai ser diferente da variável produto com todas as letras minúsculas. Ok? Vamos testar? Vou salvar, vou atualizar. Veja que a primeira linha apareceu Coca-Cola e a segunda linha apareceu Guaraná. Então, Coca-Cola está armazenado na variável que tem todas as letras em minúsculo e o Guaraná está armazenado na variável produto, cuja primeira letra P está em maiúscula. Então, ou seja, essa variável é diferente dessa. Tá? Então, isso também tem uma coisa que você tem que ficar atento quando você vai criar os nomes de variáveis, ok? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos continuar estudando sobre variáveis e vamos começar a interagir e armazenar aquele conteúdo do HTML dentro dessa variável e começar o nosso processamento com esse conteúdo.